O subentendido. Trata-se da forma pela qual eu manuseio aquilo sobre o qual o meu controlo necessariamente deve exercer-se. Esta manipulação, entanto manuseio, reflete-se na realidade, que tem que ser compatibilizada com aquilo que o meu imaginário determina e simultaneamente é determinado pela minha verdade. Neste sentido, a identidade não tem como se não ser múltipla. E múltipla porque coloque-se onde for colocada, essa assume a forma dessa posição. Portanto, a identidade requer ser flexibilizada. Todavia, esta flexibilização é em grau, mas não em género. Posso flexibilizar na medida em que compatibilizo a realidade. Todavia, alterar aquilo que no meu íntimo está constituído e simultaneamente constitui a verdade, entanto a minha identidade, nesse, entanto, género, o manuseio não pode suceder e não pode suceder porque é necessário esta estagnação. Esta estagnação, entanto, base, onde eu edifico a pirâmide da minha identidade. E pirâmide é tão só para dar uma imagem da ideia. Sendo esta base estabelecida por meio deste manuseio, que mais não é do que um controlo exercido sobre a realidade. Aquilo que sucede é que aquilo que o meu olhar, entanto olhar-me, experienciará, é aquilo que a verdade está em harmonia ou em ressonância com. E a forma como este manuseio sucede é por meio do subentendido. E um subentendido, entanto, que não me é necessário recorrer de novo a ele. É dizer, posso passar ou posso efetuar um passo largo, digamos com 2 em 1, sem necessariamente fazer o caminho completo. E o caminho completo é aquilo que unifica a minha vontade, entanto, expressão da minha identidade à minha identidade. Por isto quer dizer que neste próprio circuito não está incluído aquilo que me serve de base, de tronco, entanto, verdade. Verdade esta, que é mesmo aquela verdade que me é alheia, que ainda que eu esteja constituído por esta, nem por isso esta é a minha, enquanto autêntica, enquanto humana, verdade. E por meio deste manuseio, portanto, sendo ou podendo efetuar uma alteração a nível de grau, mas nunca de género, como já mencionei, sucede que o meu subentendido assume-se como subentendido, como aquela parte que está subentendida, na medida que é a identidade. É dizer, entanto, nome próprio.
e entanto data de nascimento, entanto filho de um pai tal e de uma mãe tal, entanto constituído por um olho de uma cor, entanto constituído por um cabelo de outra cor e do género daquele que for. Esta identidade, entanto, se assumiu, está subentendida. E, entanto, subentendida funciona sem eu ter que a mencionar, ou dizer que quando eu decido algo, eu não tenho que fazer menção ou recorrer à identidade, mas sim posso efetuar um passo largo que, de certa forma, passa por cima desta identidade. E, portanto, a identidade está subentendida. Todavia, dado que esta identidade, entanto, subentendida, está alojada neste corpo, como acabei de mencionar, entanto, olho, por exemplo, a cor dos olhos, a forma dos olhos, a forma da face, o tipo de corpo, alto, magro, gordo, baixo, aquilo que for, estabelecido desta forma, nem por isso a minha integridade me permite caminhar com este corpo. Porque se permitisse, nunca me teria sido necessário recorrer a fórmulas, entanto, substitutas, de forma a experienciar-me. E, portanto, dado que este subentendido faz vista grossa à identidade, nem por isso o movimento não está em correspondência e em harmonia com ela. Com isto quer dizer que ainda que esta relação a esta identidade sirva de base ao meu movimento, à minha vontade, às minhas decisões, às minhas eleições, às formas daquilo que eu anseio por, ao meu desejo, todas estas manifestações que são múltiplas, ainda que tenham como base esta identidade, nem por isso aquilo que está subentendido, entanto, esta identidade, não definiu, ou mais bem, define estritamente, dado que está subjacente. E este é o ponto do vídeo. Como a subjacência, o facto de estar inerente a algo, simultaneamente é subentendido. E sendo desta forma, significa que eu só tenho acesso à minha identidade de uma forma indireta. E tudo aquilo que eu tenho, exceto ou estritamente acesso tão só de forma indireta, significa que nessa medida a minha humanidade, entanto, autenticidade, não nessa parcela, que significa em grau maior ou menor. Nessa parcela não está contida. E se não está contida, significa que a minha integridade não pode ser realizada. Precisamente porque, para consagrar a integridade, é necessário que esta completude, que significa ter acesso direto, possa funcionar. Mencionando desta forma, parece que a problemática é enorme e significa que teria que se fazer elencar todos os pontos, fazer toda uma lista e ponto a ponto ultrapassar cada uma dessas etapas. E a verdade é que fazendo desta forma significaria tão só que estaria a viver, entanto subentendido, a minha identidade. Porque só uma identidade é que necessita de transcender-se. Uma identidade na medida em que eu estou a mencioná-la neste vídeo, entanto subentendida.
E, portanto, só uma identidade assim estabelecida requer ser transcendida, precisamente porque é na transcendência em que ela se torna absoluta, em que ela se torna intemporal. Precisamente porque se divide e cresce na verticalidade.